Prepare-se para voltar no momentos mais impactantes da história, a morte de Jesus Cristo na cruz e os eventos extraordinários que o cercaram como o significado por trás do grito de Jesus, o véu rasgado no templo e a ressurreição dos santos, tudo no instante exato da crucificação. No ápice da agonia, no momento em que a cruz se erguia alta e imponente, Jesus, o Filho de Deus encarnado, emitiu um grito angustiado que ecoou por toda Jerusalém. Ele proclamou com uma voz que transcendia o sofrimento físico: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus sentiu ali, sobre si todo o peso do pecado e o abandono aparente de Deus, para que a humanidade pudesse ser reconciliada com o Pai. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Bíblia Serena, ativar as notificações e deixar seu like. Vamos embarcar juntos nesta jornada de reflexão e compreensão. O grito de Jesus na cruz e seu significado. No momento da hora nona, Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani? Palavras que, à primeira vista, podem parecer enigmáticas, mas que carregam um significado cósmico e espiritual profundo. Traduzido do aramaico, o idioma que Jesus frequentemente usava em seu ministério terreno, esse clamor se desvela como um lamento sincero e comovente: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus não apenas revelou sua profunda conexão com o Pai, mas também expressou a intensa dor que ele sofreu. Ele estava, de fato, guiando-se ao Deus com quem ele havia compartilhado uma comunhão perfeita desde a antiguidade. A divina relação pai e filho ficou momentaneamente obscura, como uma nuvem que bloqueia o sol, enquanto Jesus carregava o peso dos pecados da humanidade sobre seus ombros. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava experimentando não apenas a dor física da crucificação, mas também o peso espiritual de toda a maldade e separação que o pecado trouxe ao mundo. Portanto, essa frase evoca não apenas a imagem de um homem em agonia física, mas a imagem de um Salvador que voluntariamente suportou toda a dor do pecado, para oferecer a possibilidade da reconciliação divina. Ela ressoa através dos séculos como um testemunho do profundo amor de Cristo pela humanidade, que o levou a enfrentar o abandono divino em nosso lugar, para que possamos ter a oportunidade de uma comunhão eterna com Deus. É um lembrete tocante de que, mesmo nos momentos mais sombrios da vida, podemos encontrar esperança na obra redentora de Jesus na cruz. O grito de Jesus é uma citação direta do Salmo 22, um salmo messiânico do Antigo Testamento que descreve vividamente o sofrimento do Messias vindouro. Ao citar esse salmo, Jesus estava estabelecendo que sua crucificação não era apenas um evento aleatório, mas parte do plano divino que havia sido predito nas Escrituras há muito tempo. Ele estava conectando sua própria experiência à profecia bíblica. Embora Jesus tenha sentido o abandono momentâneo de Deus, essa separatividade foi temporária e específica para o propósito da redenção. Isso não implicava que Deus realmente tivesse abandonado Jesus, mas sim que Jesus estava carregando os pecados da humanidade sobre si mesmo. Essa separação simboliza o afastamento do pecado e a necessidade de expiação para a restauração da comunhão com Deus. O sobrenatural no momento da morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz foi acompanhada por uma série de eventos sobrenaturais que transcendem o entendimento humano e destacam a importância desse momento singular na história da humanidade. O terremoto. Logo após o grito de Jesus e sua entrega do Espírito, um terremoto de magnitude significativa abalou a região. Essa agitação da Terra foi muito mais do que um simples fenômeno natural. Ela simbolizou a agitação cósmica e espiritual que estava ocorrendo naquele momento. As forças da natureza respondiam ao sacrifício divino, como se a própria Terra estivesse reagindo à magnitude do evento. O véu do templo se rasga. No mesmo instante em que Jesus morreu, o véu do templo de Jerusalém se rasgou de alto a baixo. Esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo no templo, e apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no lugar santíssimo, uma vez por ano, no dia da expiação. O rasgamento do véu simbolizou a abertura do acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Ele era o sumo sacerdote definitivo que oferecia o sacrifício final e abria o caminho para todos se aproximarem de Deus, sem a necessidade de intermediários humanos. A reação dos guardas e do centurião,
os soldados romanos que estavam encarregados de vigiar a crucificação de Jesus também foram afetados pelos eventos sobrenaturais. O centurião que supervisionava a guarda expressou sua convicção de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, uma afirmação significativa dada a natureza rígida e cética do sistema militar romano. Isso mostra como esses eventos extraordinários causaram impacto e reconhecimento até mesmo entre aqueles que não eram seguidores de Jesus. Ressurreição dos santos. Este é um evento extraordinário e misterioso mencionado nos Evangelhos, onde muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados e apareceram a muitos na Cidade Santa, Jerusalém. Embora os detalhes sobre o destino subsequente desses santos não sejam fornecidos nas Escrituras, esse evento ressalta o poder redentor da morte de Jesus e a vitória sobre a morte que ele conquistou. Essa ressurreição prenuncia a ressurreição final que todos os crentes aguardam. Aqui estão algumas das interpretações mais comuns. Ascensão ao céu. Uma interpretação sugere que os santos ressuscitados ascenderam ao céu com Jesus após sua própria ressurreição. De acordo com essa visão, eles teriam compartilhado da glória da ressurreição e participado da vitória sobre a morte. Morte terrena posterior. Outra interpretação argumenta que os santos ressuscitados, embora tenham sido trazidos de volta à vida naquele momento específico, eventualmente passaram por uma segunda morte terrena, como qualquer ser humano. Nesse ponto de vista, a ressurreição temporária serviria como um sinal ou testemunho da ressurreição futura, mas não implicaria a imortalidade contínua. Aguardando a ressurreição final, algumas interpretações sugerem que os santos ressuscitados permaneceram na terra por um tempo, aparecendo a pessoas em Jerusalém, antes de serem gloriosamente ressuscitados e elevados ao céu no momento da ascensão de Jesus. Isso enfatiza a ressurreição final de todos os crentes no retorno de Cristo. Testemunho provisório. Outra perspectiva considera que os santos ressuscitados podem ter aparecido a pessoas como um testemunho temporário da vitória de Cristo sobre a morte e como uma confirmação de sua messianidade. Sua aparição teria servido para fortalecer a fé dos crentes na ressurreição futura. Em resumo, o sobrenatural que ocorreu no momento da morte de Jesus na cruz demonstra a profunda importância desse evento na fé cristã. O terremoto, o rasgamento do véu do templo, a ressurreição dos santos e a reação das testemunhas indicam que algo transcendental estava acontecendo, algo que alteraria para sempre o relacionamento entre Deus e a humanidade. É um lembrete poderoso da grandiosidade do sacrifício de Jesus e sua vitória sobre o pecado e a morte. A soberania de Cristo sobre a morte e os eventos sobrenaturais que o cercaram são testemunhos vívidos da soberania de Cristo sobre um dos maiores inimigos da humanidade, a morte. A destruição do aguilhão da morte na cruz, Jesus não apenas suportou o sofrimento e a separação de Deus, mas também despojou a morte de seu aguilhão. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não tem mais poder permanente sobre aqueles que creem em Jesus, pois ele a venceu por meio de sua própria morte e ressurreição. No final, a morte de Jesus na cruz e os acontecimentos que a cercaram são uma prova inegável do amor incomensurável de Deus pela humanidade. Ele deu seu Filho unigênito para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3, verso 16. Esses eventos nos desafiam a refletir sobre nossa própria fé e a considerar a maravilhosa esperança que temos em Cristo. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão por terem acompanhado este vídeo até o final. Esperamos que as reflexões sobre a morte de Jesus e sua soberania sobre a morte tenham sido edificantes e inspiradoras para vocês. Antes de nos despedirmos, queremos lembrar a importância de continuarmos compartilhando este precioso conhecimento uns com os outros. Se este conteúdo tocou o seu coração, não hesite em se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, claro, compartilhar com amigos e familiares. Que a mensagem da cruz e a esperança da ressurreição estejam sempre presentes em nossas vidas, trazendo consolo, direção e propósito. Até a próxima, e que Deus os abençoe abundantemente.